Veja, o teste da fé não é conseguir o que queremos no momento que nós queremos. Deus nos guia pelo caminho longo e difícil porque muitas vezes não estamos prontos. Hoje eu quero falar com você sobre ser interrompido por Deus. Sim, bem dá para ver que todos aqui precisam disso, não é mesmo? Sabe, a maioria de nós tem algum tipo de plano para o dia. Eu sei que tem muita gente que simplesmente improvisa e nunca sabe o que vai fazer, mas a maioria de nós tem algum tipo de plano. E que tal se nós começarmos o dia elevando o nosso plano a Deus e dizendo: isso é o que eu planejei para hoje, mas só quero que saiba que estou disponível para você. E se a qualquer hora precisar interromper o meu plano porque você quer que eu faça outra coisa, então, por favor, me ajude a ouvir e ser rápido em obedecer. Quantos acham que isso soa bem? Eu sempre digo que se você quer ser usado por Deus, não precisa de habilidade, só precisa de disponibilidade. Você se surpreenderia com quantas pessoas acham que não podem fazer nada por Deus porque não conseguem encontrar nenhum talento nelas, mas Deus pode dar o talento para fazer o que Ele quer que você faça se estiver disponível. Interrompido por Deus. Deus raramente nos pede para fazer algo quando é conveniente. Na verdade, quando Ele nos chama, Ele parece não se importar muito com o que estamos fazendo. Porque o que quer que estejamos fazendo não é tão importante quanto o que Deus quer que façamos. Eu vou dizer isso mais uma vez. O que quer que estejamos fazendo não é nem de longe tão importante quanto o que Deus quer que façamos. Amém? Então, Paulo disse a Timóteo para pregar o evangelho a tempo e fora de tempo, fosse conveniente ou inconveniente. Mas tem mais uma coisa que quero que vejam sobre 2 Timóteo 4:2, porque acho que em alguns casos a gente se desviou um pouco do assunto e se vamos à igreja e ouvimos qualquer coisa que não seja algo que nos faça sentir bem, então não gostamos do sermão. Bem, Paulo disse a Timóteo: pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Repreenda significa corrigir. Repreender significa corrigir um pouco mais forte. E exorte significa edificar e fazer as pessoas se sentirem bem consigo. Mas eu te digo, se você vai numa igreja onde seu comportamento nunca é confrontado e onde você sempre pode ficar muito confortável, acho que às vezes, bem, eu meio que gosto de fazer as pessoas se contorcerem na cadeira, sabe? Dá para perceber quando você está dizendo algo que as pessoas realmente preferem não ouvir, mas é o que preferimos não ouvir que precisamos ouvir. E a maioria das pessoas que ensina ou prega adora quando as pessoas dizem amém ou balançam a cabeça. E o David sempre me diz para não me preocupar tanto com todo mundo batendo palmas e dizendo amém por tudo o que eu digo. Eles aplaudem pelo que já sabem e concordam, mas quando eles ficam quietos, quando eles ficam quietos, é porque você está dizendo algo tipo: estou entendendo isso direitinho. E muitas vezes, quando Deus começa a lidar conosco sobre algo que vai ser um pouco desconfortável para nós, dizemos a Deus: não é isso, ainda não estou pronto para isso, Deus. Mas seja o que for que Deus queira tratar conosco, existe uma unção naquele momento para Deus tratar conosco sobre aquilo. E muitas vezes nós queremos esperar o nosso próprio tempo e aí as coisas podem ser realmente difíceis. Depois que nascemos de novo, nosso principal trabalho é crescer. Amém? E precisamos de cristãos mais maduros e cristãos maduros são estáveis. Não ficam oscilando e se desfazendo dependendo das circunstâncias em que estão. E cristãos maduros são muito rápidos em obedecer a Deus.
porque sabem que Deus é mais inteligente do que eles e que seu caminho é sempre o melhor. Bem, Félix era um homem que ouvia falar do Evangelho, especialmente através de Paulo, e ele queria aprender mais. E em Atos 24:25 diz: enquanto ele argumentava, Paulo foi a ele e disse, e ele argumentou com ele sobre retidão, o que acho que desafiou o comportamento de Félix, e sobre o autocontrole, e ele tentou falar com ele sobre o julgamento que se aproximava. Veja, acho que precisamos ser lembrados mais frequentemente de que aquele dia chegará para cada um de nós, não apenas para alguns, mas para cada um de nós, em que nós estaremos diante de Deus e daremos conta de nossas vidas. Chegará o dia para cada um de nós. E acho que precisamos pensar nisso às vezes. Quando estaremos diante de Deus e daremos conta de nossas vidas. Agora, obviamente, se formos verdadeiros crentes em Jesus, este julgamento não será sobre se vamos ou não entrar no céu, mas acho que para os cristãos é importante o que fazemos com o nosso tempo. Acho importante como tratamos as pessoas. Quantos de vocês acham que como tratam as pessoas é importante para Deus? Posso te contar? Acho que é a coisa mais importante para Deus. Acho que é a forma como tratamos outras pessoas, especialmente aquelas que não podem fazer nada por nós. Especialmente aquelas que não podem fazer nada por nós. Diz mais do nosso caráter do que talvez qualquer outra coisa. Precisamos começar a amar uns aos outros e não apenas falar sobre amar uns aos outros. Amém? Então, acho que, de certa forma, isso é sobre chamar todos nós a um nível mais alto de obediência. E obediência, na verdade, é sempre um sacrifício. É algum tipo de sacrifício. Se Deus me pedir para fazer algo por alguém, isso tomará o meu tempo, custará um pouco do meu dinheiro, exigirá algum esforço. Se eu quiser cultivar tomates, o que não quero, mas se quisesse, eu poderia ter um pacote de sementes, mas nunca poderia ter uma horta cheia de tomates a menos que eu sacrificasse essas sementes. Então, semente, claro, pode ser dinheiro, pode ser tempo, mas acredito que todo ato de obediência ou desobediência é uma semente que nós plantamos, que vai nos trazer uma colheita em nossa vida. Pode trazer uma colheita que realmente gostamos ou uma colheita que nós não gostamos, sabe? A palavra conveniente, e deixe-me dizer que acho que na nossa sociedade somos bastante viciados em conveniência e conforto. A maioria de nós simplesmente não somos sempre muito resistentes. Você vai a países de terceiro mundo ou países em desenvolvimento e sabe as coisas que eles não têm. E muitos deles são mais felizes do que nós, com tudo que nós temos. Na verdade, uma das coisas que reclamamos é de todas as coisas que temos que cuidar. Nós precisamos nos preparar para rapidamente obedecer a Deus e fazer o que Ele quer que façamos. Em Eclesiastes 11:4 diz: quem observa o vento nunca semeia e aquele que observa as nuvens nunca colherá. E, na verdade, o que isso basicamente quer dizer é que quando Deus pede para fazer algo, se você não fizer a menos que as circunstâncias sejam perfeitas, então você nunca vai acabar semeando e, se não semear, nunca vai colher. Então, nós precisamos entender que Deus frequentemente nos coloca em algumas posições na vida, propositalmente, onde não vamos gostar, onde não é conveniente, onde não é confortável, e mesmo que nós não entendamos o propósito, há um propósito para o que Deus está fazendo. E geralmente tem a ver com o nosso crescimento espiritual. Vou contar uma história.
Havia um grande pregador na virada do século chamado Billy Sunday. Alguém já ouviu falar do Billy Sunday? Ok. Ele era como Billy Graham da época. E ele tinha sido jogador profissional de beisebol. E ele ouviu o evangelho, foi salvo e sentiu o chamado para ser evangelista. E assim, ele então se tornou um grande homem de Deus, sabe? Agora, deixando isso por um minuto, havia um pastor de uma igreja local em Chicago, que é de onde o Billy Sunday também era, e numa noite, ele acordou no meio da noite e sentiu que Deus estava dizendo para ele ir até a estação de trem em Chicago e pregar no meio da noite. Ele pensou, que bobeira, e voltou a dormir, e não demorou muito, e a mesma coisa aconteceu, e ele pensou, isso é ridículo, não faz nenhum sentido. Então ele voltou a dormir e minutos depois ele acordou sentindo a mesma coisa. Eu me pergunto quantas vezes Deus nos dá uma oportunidade de fazer algo, mas porque achamos que é bobagem? Ou que não faz nenhum sentido, nós simplesmente ignoramos e não fazemos. Bem, acho que ele era maduro o suficiente para perceber que era Deus falando com ele, e embora não fizesse sentido, ele se levantou no meio da noite e se vestiu e foi até a estação de trem. Ele acabou indo parar no nível mais baixo, onde os trens passavam, e não havia ninguém lá embaixo. E ele pregava a mesma mensagem do Evangelho, uma mensagem básica, e pelo que sabia, ele não estava pregando para ninguém. Ele não via ninguém, não ouvia ninguém. Ele voltou para casa e foi dormir e nunca soube por que esteve lá ou o que estava acontecendo. Anos depois, ele foi numa reunião do Billy Sunday. E Billy contou como ele foi salvo. Ele disse, numa noite, no meio da noite, eu estava na estação de trem de Chicago. Então eu ouvi alguém pregando, não conseguia vê-lo, mas eu ouvi pregando o Evangelho. E foi aí que eu recebi a Cristo e Deus me chamou para ser evangelista. Então quero que se lembre que, quando estiver por aí, você é as mãos e os pés de Jesus. E posso dizer que o trabalho que precisa ser feito no mundo hoje não vai ser feito por um punhado de pregadores numa plataforma. Nós temos que treiná-lo para que você saia e faça o trabalho do ministério. Então eu gostaria que você tomasse hoje a decisão de concordar com Deus para ser prontamente obediente ao que Ele mandar. E não estou sugerindo que você faça coisas estúpidas sem conferir, ou se algo parecesse estranho, eu oraria sobre isso mais de uma vez, mas lembre-se que só porque não faz sentido para você, não significa que não seja Deus. Só porque isso não faz sentido para você, não significa que não seja Deus. Tentamos aplicar nossa compreensão humana ao que sentimos no coração que Deus quer, mas os seus pensamentos estão acima dos nossos e seus caminhos acima dos nossos. Lembro de uma vez em que eu ia almoçar com uma amiga e tinha outra amiga com quem eu sempre almoçava e passávamos muito tempo juntas, e agora fui almoçar com a outra pessoa, mas continuei sentindo que deveria convidar essa outra amiga para ir. E de certa forma eu queria passar um tempo a sós com essa outra amiga dela, mas como senti que era Deus, pensei, ok, então liguei para ela. O nome dela era John. Perguntei, John, você gostaria de almoçar comigo, fulana, hoje? Ela disse, eu adoraria. Agradeço por perguntar, mas vou passar o dia com a minha mãe. Bem, eu era uma crente mais jovem na época e isso meio que me confundiu. Eu disse, Deus, sabe, eu pensei que eu tinha tanta certeza que você me disse para convidá-la para almoçar. Ele disse, eu não disse que ela iria, só disse para convidá-la. Vamos, alguém está pronto para começar a obedecer a Deus, mesmo que isso não faça nenhum sentido para você? Veja, eu acredito que a vida, ela
pode e deve ser e será uma verdadeira aventura. Se realmente todos os dias dissermos a Deus, eu estou disponível para você, no que você quiser, pode ser sorrir para alguém, pode ser dizer a alguém que a cor que ela está usando fica muito bem nela. Acho que não percebemos quantas pessoas no mundo estão desesperadas só para acreditar que alguém as enxerga. Então, vamos obedecer a Deus, seja conveniente ou seja inconveniente. Agora, vamos olhar para algumas pessoas que Deus chamou em momentos muito inconvenientes e ver como reagiram. E a propósito, sabia que, pelo que posso ver, toda pessoa que Jesus curou, ele estava a caminho de fazer uma outra coisa. Vamos, quero que entenda isso. Ele estava indo para Jerusalém e então o cego Bartimeu gritava: Jesus, tu és o filho de Davi, ajuda-me. E a Bíblia diz, a Bíblia Amplificada diz, e Jesus ficou parado. Você não ama isso? Ele estava indo para algum lugar e ele parou. Agora, quantas vezes estamos com pressa para chegar a algum lugar que nem é importante? E passamos pelo homem deitado na beira da estrada sangrando, porque temos nosso plano e não queremos ser incomodados. Quantas pessoas mais poderíamos ajudar se estivéssemos dispostos a fazer um pequeno sacrifício para isso? Mateus 4, 18, 22. Enquanto caminhavam à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, lançando uma rede no mar, pois eram pescadores. E ele disse: sigam-me, e eu lhes farei pescadores de homens. Imediatamente deixaram as redes e o seguiram. E lemos essas coisas e acho que não pensamos muito nisso, mas se você realmente parar e pensar nisso, veja quão incrível isso é. Acho que eles não sabiam que era Jesus, talvez tivessem ouvido falar dele, mas talvez não. E não sei, talvez pudéssemos dizer, deve ter havido algo muito especial em Jesus para as pessoas fazerem isso, mas seja qual for o caso, eles tinham um plano. Essas pessoas eram empresárias, tinham negócios de pesca. Se continuarmos lendo, o verso 21 diz: e dali ele viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, no barco com Zebedeu e seu pai consertando suas redes, e ele os chamou. E imediatamente eles deixaram o barco e o pai e o seguiram. Eles se afastaram de tudo. Sabe, foi como quando Deus chamou Abrão para deixar tudo que ele conhecia e se sentia confortável e ir para um lugar que eu vou te mostrar. Ele nem sequer sabia para onde Deus iria mandá-lo. E se nós analisarmos, veremos que Abraão basicamente vagou por anos e anos montando tendas num lugar e logo Deus o mandava se mover, ele montava tenda num outro lugar e Deus o mandava se mover. E ele estava fazendo tudo isso porque Deus lhe disse: se você fizer isso, eu te abençoarei e te farei uma bênção. Bem, quantos aqui estão dispostos a esperar por anos? Veja, o teste da fé não é conseguir o que queremos no momento que nós queremos. Deus nos guia pelo caminho longo e difícil porque muitas vezes não estamos prontos para aquilo que Deus preparou para nós.